Marcos Braz, galera, a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, em decisão proferida nesta terça-feira, negou por unanimidade o pedido de suspensão contra Marcos Braz, feito por um grupo de 5 associados, e arquivou a representação. Só para contextualizar, no dia 31 de janeiro, um dia após a divulgação de novas imagens da briga do Marcos Braz com o torcedor do Flamengo, Leandro Campos, em um dos shoppings aqui do Rio de Janeiro, os associados Walter de Oliveira Monteiro, Júlio Hofacker Remes, Rodrigo Gustavo, Ruber Ricardo de Azevedo e Thiago Graça Ramos solicitaram junto ao Conselho de Administração do Flamengo punição que impediria Braz de seguir em seu cargo. Tá aí, fica aí a informação para vocês, atualização, na verdade, que a gente havia informado na época que teve esse pedido junto ao Conselho de Administração do Flamengo, e agora fica a atualização aí para vocês, tá bom? Galera, parcial de ingressos para o jogo de daqui a pouco, Flamengo e Botafogo, 50-50, tá? Não é 90-10 não. Eu considero uma vergonha o que eu vou falar agora, mas vamos lá. Cerca de 38 mil ingressos vendidos até por volta ali das 5 horas da tarde. Setor norte, setor da torcida do Flamengo ali, exclusivo da torcida do Flamengo, esgotado. Setor sul, setor exclusivo da torcida do Botafogo, com pouco mais de 4 mil ingressos vendidos. Gente, na boa, beleza, eu entendo que a torcida do Flamengo é sempre maioria em clássicos, sempre. Agora, o que a torcida do Botafogo está fazendo é uma vergonha. Primeiro, tem estreia do Luiz Henrique, querendo ou não, é a maior contratação da história do futebol brasileiro, de valores, tá? Cara, é um clássico. Ah, é 9h30 da noite. E daí? A torcida do Flamengo está indo em peso. Infelizmente, isso faz com que o espetáculo não tenha uma festa tão bonita como poderia ter. Mas fica aí a informação para vocês. Mercado da bola agora, galera. Igor Coronado, enfim, está livre no mercado. Meia de 31 anos, que a torcida do Flamengo faz campanha em rede social, pedindo contratação. Mas ele rescindiu com o Al Ittihad, tá? Lá do mundo árabe. E a informação que eu tenho é que ele está bem encaminhado com o Corinthians. O Corinthians fez proposta para ele de 2 anos e valores assim que chamam a atenção. O Corinthians, na minha opinião, galera, assim, está indo por um caminho que é complicado. A gente teve aí no passado recente o Cruzeiro indo por esse caminho e deu no que deu. O Corinthians está vivendo um momento turbulento financeiramente falando, bastidores agitados, troca de comando, e está oferecendo dinheiro para Deus e o mundo. Mas tá aí a informação. O Corinthians, portanto, próximo de fechar a contratação do Igor Coronado, meia de 31 anos, que a torcida do Flamengo tanto queria ver vestindo a camisa rubro-negra. Mas o contrato de 2 anos, financeiramente falando, são valores assim que chamam a atenção. Vamos lá, galera. Léo Ortiz, eu avisei para vocês que não tinha nada fechado. Dizer que está encaminhado, o negócio está encaminhado há mais de um mês, gente. A próxima informação agora é fechado. Viaja quando? Viaja ao Rio de Janeiro que dia? A Red Bull Bragantino liberou o jogador viajar. Se não for essa notícia, não tem notícia. Dizer que o Red Bull, que o Flamengo encaminhou a contratação do Léo Ortiz, isso foi falado ontem, e ontem mesmo no vídeo eu falei para vocês, galera, a informação que eu tenho é que não procede. E não procede até o momento. Repito para vocês, pode chegar amanhã e de fato o Léo Ortiz ser liberado pelo Red Bull Bragantino a viajar e se apresentar ao Flamengo. Mas até o momento não tem nada fechado. Pelo contrário, o Flamengo insiste, negocia, tem interesse, mas nenhum acordo selado entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Longe disso ainda. Beleza? Ah, tá longe, então não vai acontecer. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que hoje não tem nenhum acordo. Amanhã pode ter uma reunião e chegar a um acordo, o Flamengo aumentar a proposta, mas até o momento não existe esse acordo. Beleza? Thiago Maia é a mesma situação. Não está jogando, eventualmente não treina com um grupo de jogadores do Flamengo, mas ainda não tem acordo entre Flamengo e Internacional. Ontem noticiaram, Inter encaminha a contratação do Thiago Maia. Não, é a mesma história do Léo Ortiz. Está encaminhada há muito tempo.
resta apenas, entre aspas, o ok do Flamengo, e que não vai ter se o Internacional não aumentar a proposta. Mateuzinho é outro, está encaminhado há muito tempo. O Flamengo mandou a minuta de contrato pedindo 25% de multa se o Corinthians atrasar o pagamento da parcela. O Corinthians não aceitou esse percentual todo. Eles estão negociando o percentual de multa. O Flamengo é o único que faz isso? Não, não é. O Santos Laguna, nessa janela, ao vender o zagueiro Félix Torres ao Corinthians, só liberou o zagueiro depois que chegou um acordo desse percentual da multa. E o Flamengo e o Santos Laguna estão certos. Eles têm que se proteger. O Corinthians, publicamente, se tornou um clube sem credibilidade no mercado. E essa é a verdade. E aí estão negociando, não tem nenhuma novidade também. E quando tiver, nós vamos informar aqui. Beleza, galera? Controle, né, Mansur, Alex? Muitos chutões, muita disputa e muito pouca qualidade técnica, né? Nesse Flamengo-Botafogo, o primeiro clássico do ano entre as equipes, Mansur. Felipe, é sempre bom ponderar quando a gente está analisando um jogo a essa altura da temporada. Primeiro, claro, a gente vai falar do que a gente viu em campo. Isso. Não significa dizer que a temporada de um e de outro está condenada e de que esses times não podem ter uma evolução e que as coisas não venham a funcionar. Perfeito. O que a gente analisa são os sinais que vêm sendo dados até agora. O jogo de hoje desapontou bastante. E assim, as propostas eram claramente diferentes, né? O Botafogo entra com o meio-campo um pouco mais reforçado, basicamente com um tripé de meio, né? Sem o Eduardo. O Eduardo começa no banco, só entra na metade do segundo tempo. Com o Danilo Barbosa, o Tietê e o Marlon Freitas, praticamente o Danilo como um 5, Tietê e Marlon como 2 meias um pouco mais à frente. Quase um 4-1-4-1, né, Alex? Especialmente quando defendia, ficava um pouco mais clara essa formação, tentando bloquear o Flamengo, que, em geral, tem o De La Cruz fazendo o movimento da direita para o meio, para tentar igualar e bloquear essa tentativa do Flamengo de juntar jogadores pelo centro do campo. E dentro do que era a proposta do Botafogo, ele conseguiu defensivamente, quase todo o jogo, até esse lance do Léo Pereira, ter sucesso nesse aspecto. O Flamengo cria muito pouco no jogo. Por outro lado, para o Botafogo faltou jogo, né? Faltou um pouco mais de produção, quando tinha a bola, um pouco mais de alternativas, ainda que ele tenha tido numa bola parada no primeiro tempo, talvez até a melhor chance. A melhor chance do primeiro tempo, claramente, até o final do jogo, o Botafogo tinha tido essa oportunidade. Em relação ao Flamengo, assim, você até no início cita que o gol é um gol importante em termos de classificação. Assim, é difícil a gente imaginar que o Flamengo não fosse classificar no Campeonato Carioca. Para mim, mas só porque o Flamengo naquele momento pontualmente era o sexto colocado e vai à segunda posição, né? Acho que tudo o que acontece no Maracanã é mais importante em termos esse tipo de jogo, quando você está no meio de tantas partidas que te dão tão pouca plataforma de observação. Essa é a melhor chance do Botafogo, né, Mansur? É isso, só para ressaltar. Era a melhor do jogo. É uma batida do Tiquinho, né? Que eu me referia. Batida cruzada do Tiquinho e a boa defesa do Rossi. Isso. O que eu digo é que quando a gente está dentro a gente vê os principais times do Brasil nessa sequência de jogos, alguns deles dão muito pouca possibilidade de tirar conclusões pela qualidade do adversário que está do outro lado. São esses jogos que permitem um pouco mais de observação, né? E aí o jogo foi rico para mostrar coisas que os treinadores vão precisar refletir. O que me assustou em relação ao Flamengo, sempre ponderando o início de ano, jogadores, não significa que as coisas não vão acontecer ao longo do tempo, mas se a gente tem a noção de que esse Flamengo, quando não consegue recuperar a bola na frente, eventualmente vai sofrer um pouco mais defensivamente quando precisa correr para trás, um pouco pela característica do time ter Gerson, ter Arrascaeta, ter Pedro, pela característica desses jogadores, isso é um fato. Agora, o que assustou em relação ao Flamengo foi a produção ofensiva, que foi muito abaixo. De novo, né? O Flamengo teve em boa parte do primeiro tempo um De La Cruz, que veio menos da direita para o meio, ficou um pouco mais, não diria preso ao lado direito, mas fez menos esse movimento. O Flamengo acabou tendo menos combinações pelo centro entre esses jogadores, muito pouco movimento de infiltração e, ao mesmo tempo, não tinha força pelos lados. O Cebolinha na esquerda é um jogador que tem a tendência de cortar para dentro, não é um jogador que vai buscar o fundo. Pelo lado direito tinha o Varela. Tem usado pouco a ultrapassagem, que poderia usar do Ayrton Lucas. Eu não levo para o fundo, mas eu uso ele. Aí o Ayrton Lucas trabalhando um pouco mais por trás, o Varela é um lateral que trabalha já um pouco mais por trás como um construtor. Na direita estava mais presente o De La Cruz, que não é exatamente um ponta. O Flamengo nem tinha profundidade pelos lados, nem tinha uma troca de passe por dentro. A área muito pouco ocupada, Pedro muito fora do jogo. Segundo tempo entra com o Luiz Araújo, na direita.
Curiosamente, no intervalo entra o Wesley no lugar do Varela. O Wesley é um lateral de passagem, não é um lateral de construção. Mas logo depois entra o Luiz Araújo para ocupar aquele espaço na ponta. O Wesley tem um pouco mais de dificuldade de ser esse jogador de construção. O Flamengo até melhora alguma coisa com com os 2 pontas, traz um pouco do que fez na parte final do ano passado, que era esse jogo com 2 pontas. Mas ainda assim, muito pouca criação, muito pouca sensação de gol. E o lance do gol sai após uma bola parada, uma bola volta e o Ayrton faz o cruzamento para o Léo Pereira. Não tinha muito caminho assim que o Flamengo desse a sensação de que o gol ia sair. Ofensivamente foi uma atuação bem pobre do Flamengo. Diria que pior, por exemplo, do que a do último fim de semana contra o Vasco, que não tinha sido brilhante, mas tinha tido alguns momentos em que a sensação é que as situações eram criadas, mas erros técnicos impediam que o time completasse essas ações. Hoje nem essas sensações foram dadas, o time ficou muito distante, como você falou, aprofundando a bola, muita bola longa, muito mais pressa do que capricho. O Flamengo teve muito pouco hoje no jogo em termos ofensivos. E o Botafogo, bem defensivamente até um dado momento do jogo, mas com a formação que entrou hoje, pouca produção na frente. E tive a impressão, Alex, pouca paciência, né, dos dois times, né? Quando ficavam com a bola, tentando, né, pelo menos cozinhar um pouco de pausa, um pouco de pausa no jogo, sempre muito acelerado e muito errado, né? O jogo não estava rápido, o jogo estava acelerado demais para o que o jogo pedia. E com isso os erros foram aumentando e muito, né? A quantidade de passes errados hoje no jogo foi algo colossal, né? E me pareceu muito distante os dois times. Jogadores pouco aparecendo próximos à bola para trocarem passes mais curtos e fazer o jogo fluir com um pouco mais de naturalidade. Você acha que é normal para começo de temporada, Alex? Ou a gente pode começar a se preocupar com esse aspecto? Felipe, eu não sei se preocupar, mas ao mesmo tempo o preocupar ou não depende do que o campo ele vem dizendo. Esse jogo do Flamengo foi parecido com o jogo do Vasco. Isso, de repente, assim, você fala assim em preocupação, se for uma palavra que pode ser mais pesada, mas fala, poxa vida, esse time com um jogador tão talentoso que tem o Flamengo, ele pode realmente construir de maneiras diferentes. Acho até que eles estão tentando infiltrar, só que estão acelerando. Não tem aquele negócio de você, de repente... Tudo muito esforçado, né, Alex? Escolher o melhor momento, mexer com a defesa. Eu tentei de uma maneira, não deu, vou tentar de outra forma. E o Flamengo, ele tem realmente talento para isso. Não que a gente esperasse... A gente sempre espera também do Botafogo algo. Porém, pelo momento do Botafogo, parece que o Botafogo fez algo muito mais perto do que ele normalmente faz, mas dentro de um jogo equilibrado. Eu falo assim que ele conseguiu sim endurecer algumas coisas para o Flamengo, outros o Flamengo vai conseguir pelo talento que tem, mas desse 4-1, 4-1 com esse tripé de meio, se ele conseguir desenvolver pelo menos esse tipo de base, parece que se encaixa até bem. E se melhorar individualmente os jogadores, aí você vai poder ter um jogo que, igual você falou bem, vira chutão, porque tecnicamente não foi algo tão inspirado. Mas o Flamengo realmente, ele parece que assim, o Pedro ele ficou inativo porque não tem posse. Né? Quando você tenta infiltração, que é mais numa diagonal, mais por beirada, a bola acabou não chegando para ele. Aí o Gabigol faz mais sentido estar num jogo dessa característica, do que de repente o Pedro. O Botafogo, em alguns momentos, é outra situação. Ele estava tentando, de uma maneira, trazer o Tietê para fazer o terceiro homem de saída. Só que o Gerson identificou, lógico, eu vou marcar ele. A princípio é o mais dinâmico, talentoso ali do meio. Só que ele ia sempre. Ele levava o Gerson, só que o Danilo acabava ficando de costa, né? A gente conversando lá em cima e vendo. A hora que, de repente, o Danilo ele vem fazer esse primeiro, muitas das vezes, acho que até por uma força de hábito ou insegurança pelo momento, ou faz uma bola longa e o Danilo tá livre. E o Tietê, ele consegue se posicionar, ele tem mais esses movimentos, conhecimento dessa parte construtiva para poder ajeitar. Eu acho que o Botafogo hoje, acredito que dá um passo importante. Lógico que o Luiz Henrique ele dá essa opção. O Júnior Santos na esquerda, ele vai, eu acho que com treino ele pode ser que não encaixe também, mas ele entrega muito, né, cara? O trabalho dele de beirada é impressionante. O Luiz Henrique mostrou isso também de uma maneira interessante, porque está vindo da Europa, é o grande nome, mas ele chegou realmente com essa disposição. Mas o Flamengo, eu acho que poderia entregar mais, assim, nesse sentido técnico, né, cara? Duas coisas hoje que também...
Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que não é inscrito, pessoal, já se inscreva, comente aí, deixa o seu like que é muito importante, né? Vamos começar falando aqui, né, sobre a situação de Igor Coronado aí, que tá livre no mercado, mas provavelmente não vem para a equipe do Flamengo. E já quero saber a sua opinião, torcedores. Vocês queriam ver Igor Coronado novo Mengão? Já comente aí, deixa a sua opinião. Na segunda informação, né, o Flamengo aí, comente o que você achou da atuação do Flamengo ontem contra a equipe do Botafogo. Foi um time que dá para encantar ou um time muito abaixo ainda para a temporada? Comente aí o que você está achando do trabalho do Tite na frente aí, né, do Mengão. Deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Eu assisti o jogo, né, mas não foi aquele jogo encantador, né? Infelizmente o Flamengo não consegue se encaixar, né? A gente pensou de ver um Flamengo que nem 2019, mas ainda tá muito distante desse Flamengo, beleza? Comente aí, rapaziada, também o que você achou da atuação, né? Quando entrou ali Pedro, quando entrou Gabigol e Bruno Henrique, né? Comente aí o que você achou dessa atuação do Flamengo, beleza? Essa aqui foi mais uma informação aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aqui com o nome inscreva-se. Tem esse botão vermelho aí. Então clica no botão, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. Combinado, rapaziada? E lembrando, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E novamente eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então já amassa o dedo no like aí, deixa muito like nesse vídeo pra gente poder estar batendo a meta de 100 likes, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva, comenta, que é muito importante. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.